Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Começo por cumprimentar e dar as boas-vindas e dizer que é um gosto recebê-los aqui na Assembleia da República e na Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, ao Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Dr. Fernando Gomes, ao Diretor-Geral Tiago Craveiro, aos representantes das associações distritais regionais de futebol, Rui Marote, a Luciano Gonçalves, Presidente da Associação Portuguesa de Futebol, ao Joaquim Evangelista, Presidente do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol, António Aparício, Vice-Presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, a Luís Sobral, Diretor-Coordenador de Pessoas e Média, Ruth Soares, Gestora Jurídica, Francisco Abreu, Assessor de Imprensa. Sejam bem-vindos a esta casa, a Casa da Democracia, à nossa e à vossa casa. Como sabem, o tema desta audição é o clima que se vive no futebol profissional português e foi por iniciativa do Grupo Parlamentar do PSD, do Grupo Parlamentar do PS e do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda que foi requerida esta audição. Gostaria apenas de ler, porque temos hoje muita imprensa, estamos a ser esta audição também está a ser ou transmitida em direto ou gravada, não sei ao certo, mas seja como for, vai ser difundida também pelo canal da Assembleia da República. E começo então a ler o requerimento do Grupo Parlamentar do PSD. Num artigo publicado hoje na imprensa, o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol fala num clima de ódio e violência, uma mistura potencialmente explosiva que tem de ser travada antes que seja tarde demais. Fernando Gomes refere, e cito, que o clima que se vive no futebol profissional português é inimigo do crescimento e da afirmação da indústria, quer no plano nacional, quer internacionalmente, e é igualmente um péssimo exemplo para os mais jovens. Ao assumir a existência de sinais de alarme no futebol português, Fernando Gomes deixa um alerta. É uma mistura potencialmente explosiva. Temos de conseguir parar antes que seja tarde demais. O Presidente da Federação Portuguesa de Futebol confessa uma particular preocupação com os árbitros e os adeptos e diz que é tempo de responder aos sinais de alarme. No seu artigo de opinião, o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol pede ao Estado, ao Governo, à Assembleia da República, aos diferentes responsáveis institucionais que se envolvam, e cito, cada vez mais neste objetivo coletivo de combater de forma efetiva as ameaças ao futebol nas suas diversas vertentes. Fim de citação. Em nosso entender do PSD, a Assembleia da República não pode, pois, deixar de atribuir significado e importância a estas posições. Assim, o Grupo Parlamentar do PSD vem por este meio propor que seja requerida a audição de Fernando Gomes, Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, na Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. O requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista reza o seguinte. Num artigo de opinião publicado em diversos órgãos de comunicação social, o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, alerta para o clima que se vive no futebol profissional português, sublinhando como preocupações fundamentais a arbitragem e os adeptos. Nesse mesmo artigo, Fernando Gomes alega que existem sinais de alarme no que concerne à arbitragem, à violência entre adeptos e ao ódio entre clubes, espalhado por redes sociais e órgãos de comunicação social. Ainda no mesmo texto, é referida a necessidade de intervenção do Estado, do Governo e da Assembleia da República, por forma a combater as ameaças ao futebol português. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista acompanha com apreensão as considerações do Presidente da Federação Portuguesa de Futebol sobre a apologia do ódio que se vive em Portugal nesta modalidade desportiva. Entendemos, o Grupo Parlamentar do PS, que cabe aos agentes políticos procurar ir ao encontro do apelo do Presidente da Federação Portuguesa de Futebol para um maior envolvimento do Parlamento na correção dos fatores negativos que prejudicam a qualidade do fenómeno desportivo nesta modalidade. Consideramos igualmente que as palavras do Presidente da Federação Portuguesa de Futebol devem suscitar uma profunda reflexão na sociedade e que importa encontrar as melhores soluções legislativas
que acautelem as preocupações enunciadas e, muito particularmente, reforcem o combate a todas as expressões de violência no desporto, em geral, e no futebol profissional, em particular. Considerando que a Assembleia da República desempenha um primordial papel no que toca à construção do edifício jurídico e legislativo da área desportiva, vem o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nos termos constitucionais e regimentais aplicáveis, requerer a Vossa Excelência a audição do Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, na Comissão Parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. E, finalmente, o requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. As recentes declarações do Presidente da Federação Portuguesa de Futebol inquietam a sociedade civil, o mundo do desporto profissional e o Bloco de Esquerda. O clima de ódio e violência existe no futebol profissional português, relatado pelo Presidente da Federação em questão, não são, infelizmente, uma novidade, muito menos uma novidade para esta Comissão que, já nesta legislatura, abordou o tema em várias audições, discussões de iniciativas legislativas e até conferências que se debruçaram sobre a temática. No entanto, todo esforço é pouco quando se trata de dignificar a prática desportiva e garantir que a violência é banida destes espaços. A total abertura que o Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Futebol demonstrou para uma vinda à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto deve merecer uma atenção por parte da Assembleia da República e de cada deputado e deputada, façam ou não façam parte desta Comissão. É papel da Assembleia da República e desta Comissão Parlamentar em particular ouvir os intervenientes do setor e procurar, em articulação, novas respostas para estes novos problemas. É desígnio do Bloco de Esquerda, dentro e fora do Parlamento, participar ativamente na construção de uma prática, seja ela profissional ou não, livre de violência e que se paute pela verdade desportiva. Nesse sentido, ao abrigo do regimento da Assembleia da República, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda requer a presença do Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Futebol para uma audição na Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. De facto, assim vê-se melhor. Ora, temos então conhecimento do teor dos três requerimentos dos três grupos parlamentares e resta-me agora informar também, embora isso seja do conhecimento das senhoras e dos senhores deputados e também dos nossos convidados, que temos uma grelha especial de tempos para esta audição. Foi consensualizado com os requerentes, com os grupos parlamentares requerentes, que iríamos iniciar com uma exposição do Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Futebol. O que diz o regimento e o que é habitual é que sejam os grupos parlamentares requerentes a iniciar, digamos assim, a audição. Mas foi consensualizado, e a pedido do Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Dr. Fernando Gomes, desculpe, para que fosse feita uma intervenção inicial e houve concordância dos referidos grupos parlamentares. Posto isto, então, dou a palavra ao Sr. Presidente, ao Dr. Fernando Gomes, Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, para dizer de sua justiça, para fazer a apresentação inicial e, obviamente, também pode partilhar com, se assim o entender. Tem a palavra. Muito obrigado, muito bom dia. Naturalmente, neste início da nossa intervenção, queremos saudar a Sra. Presidente da Comissão da Cultura, Juventude e Desporto e, na sua pessoa, cumprimentar todos os deputados desta Comissão. Também agradecer o facto de ter acedido ao nosso pedido relativamente a uma intervenção inicial da Federação Portuguesa de Futebol, subsequente ao nosso artigo de opinião publicado no dia 22 de setembro. E também para lhes dizer que é com muito gosto e uma honra para nós que nesta audição tínhamos a companhia dos sócios da Federação Portuguesa de Futebol, que são os verdadeiros donos da Federação Portuguesa de Futebol. É bom que nós tenhamos a certeza e a consciência de quando estamos a falar da Federação Portuguesa de Futebol, a Federação Portuguesa de Futebol é composta pelas associações regionais que desenvolvem na sua região o desporto, pelos jogadores, aqui representada pelo Sindicato de Jogadores, pelos árbitros, também representado pelo Presidente da APAF, e dos treinadores, representado aqui pelo Vice-Presidente da Associação Nacional de Treinadores. E, portanto, para mim,
enquanto Presidente da Federação, é uma enorme honra que estes sócios da Federação estejam aqui connosco nesta audição. Saúdo naturalmente também a comunicação social presente e iniciava a minha audição dizendo que no dia 22 de setembro publiquei um artigo na imprensa nacional, a que dei o título "É tempo de responder aos sinais de alarme". Hoje, mais do que identificar os sinais de alarme, gostaria de aproveitar a oportunidade de falar na Casa da Democracia para partilhar algumas das nossas ideias sobre o que pode ser feito para corrigir o que está mal. Mas permitam-me que comece pelo que está bem no futebol. Sim, porque o futebol em Portugal tem muitas coisas de bom. Temos hoje mais praticantes federados do que nunca. Somos campeões da Europa. Não falhamos nenhum apuramento ao nível das seleções nacionais A durante o século XXI. Somos considerada a terceira melhor seleção do mundo. O nosso Cristiano Ronaldo voltou esta semana a ser eleito o melhor futebolista do planeta. Temos 6 dos 32 treinadores da fase de grupos da Liga dos Campeões. Somos um país que acolhe, desenvolve e exporta talento, habituado a conseguir muito com pouco dinheiro. No verão passado, a seleção feminina foi pela primeira vez ao Campeonato da Europa. Ainda, recentemente, juntamos 3 milhões de pessoas em frente à RTP1, num momento único que a todos emocionou. O futebol é uma atividade que agrega e dá emprego a milhares de pessoas. O futebol sabe cumprir o seu papel e é exemplo de solidariedade e proximidade com as suas populações. O futebol é relevante nas nossas vidas. O futebol vai a todo lado e faz pelas pessoas, muitas vezes, aquilo que mais ninguém faz. Y'all niggas I ain't never respect. If your mouth writing separate checks, I put the hood on your head, nigga. My demands better get met. I never make featherweight terrorist threats. I'm like Leatherface wearing the flesh. There's no comparison to the next. I'm the type you don't really want famous. Known to keep a shitty disposition the same as John Amos. Lot of bitch niggas the same as John Stamos. Rich niggas is cross-dressing for entertainment. Need to cut that shit off LeBron James. It I never seen no tight jean nigga that's dangerous. Se o futebol desempenha estas funções da máxima relevância, é dever de todos, os que gostam de futebol, os que têm responsabilidade no futebol e os que têm responsabilidade na sociedade, é dever, dizia eu, de protegê-lo. É sobre essa responsabilidade que gostaria de vos falar hoje. De uma forma geral, o diagnóstico está feito. O artigo suscitou muitas reações e creio não estar errado se disser que os problemas se agrupam em 3 grandes áreas: relação com a arbitragem, comportamento dos adeptos e respeito pelas mais elementares normas de ética no desporto. É fundamental que diminua o clima de conflitualidade pública entre os clubes com maior acesso à comunicação social. Isto não significa que os clubes não tenham as suas divergências, ou até que possam estar em profundo desacordo sobre matérias essenciais. Também não significa que as autoridades judiciais e disciplinares não devam investigar tudo o que entendam necessário para garantir a integridade das competições. Obviamente, devem fazê-lo, mas não cabe aos clubes o papel de acusadores. Todas as denúncias devem ser remetidas para as entidades próprias, como de resto tem feito a Federação Portuguesa de Futebol,
em casos recentes e que certamente, não por acaso, produziram efetivamente resultados. Sem surpresa, o Conselho de Disciplina viu aumentar o número de processos disciplinares por questões relacionadas com a lesão da honra de instituições, dirigentes e agentes desportivos. Não se trata de uma fúria de agir do Conselho de Disciplina. É o reflexo do clima de ódio que se instalou entre os responsáveis com maior acesso aos meios da comunicação social. Deixem-me explicar, para quem não está familiarizado com estes temas. De acordo com a lei, o Conselho de Disciplina funciona no âmbito da Federação Portuguesa de Futebol e aplica as regras definidas pelos clubes profissionais em Assembleia Geral da Liga. O futebol tem que se questionar: serão os seus regulamentos suficientemente dissuasores? O Estado também se deve questionar: que impacto tem este clima bélico na formação das pessoas, sobretudo as mais novas, face ao eco que estas questões encontram no espaço público? Na nossa opinião, devemos ter regulamentos mais duros que inibam as pessoas do futebol de contribuir para a destruição do setor em que trabalham. Muitas das mais violentas insinuações e acusações são feitas às equipas de arbitragem. Em Portugal, temos um problema grave de relação com a arbitragem. Esta época, diversos árbitros receberam ameaças que tivemos a oportunidade, como sempre o fazemos, de enviar essas mesmas mensagens para as entidades competentes. Para que possam perceber o clima que existe em termos de quem tem a função de arbitrar jogos, tomei a liberdade de trazer aqui alguns exemplos. Acho que estes infelizes exemplos falam por si. Estou seguro de que ao lê-los todos tomamos consciência do que vivem os árbitros e as suas famílias. Infelizmente, a falta de respeito pelos elementos da arbitragem encontra eco na comunicação social. Partilho 3 exemplos de frases ditas em meios de elevado alcance e audiência. As críticas desproporcionadas têm impacto junto das pessoas mais influenciáveis. A relação entre clubes e adeptos atravessa um período delicado em Portugal. Para as entidades internacionais, é claro que os clubes são responsáveis pelos atos que os seus adeptos cometem nos estádios. É esta uma forma de responsabilização que, em última instância, garante que é feito o máximo para manter a segurança nos recintos desportivos, como estabelece a lei. É urgente que o Estado olhe com atenção para as questões que têm a ver com adeptos. O número crescente de incidentes deve preocupar-nos. Não me interpretem mal. Nós não queremos, de forma alguma, retirar os adeptos dos estádios. Pelo contrário, queremos criar condições para que o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol não receba sistematicamente cartas de pessoas que têm medo de ir aos estádios. Porque um adepto que se comporta mal num estádio ou nas suas imediações não é apenas um problema de futebol. É um problema social que temos de conseguir resolver em conjunto. A Federação Portuguesa de Futebol está disponível para esse trabalho de avaliação da lei da violência, até porque sabemos que é possível trabalhar em conjunto para melhorar. Lembram-se com certeza que foi isso que fizemos, ainda recentemente nesta Casa, com a lei da corrupção desportiva e que, creio eu, que os resultados dessa iniciativa estão bem à vista de todos. O que essencialmente estará a faltar será a efetiva aplicação do que é preconizado na lei da violência, de uma forma plena, efetiva e célere. Para que essa aplicação se revista de eficácia, terá que ocorrer por parte das entidades policiais, administrativas e judiciais a assunção de um compromisso também partilhado pelos organizadores, promotores e outros envolvidos neste processo. As soluções que defendemos passam pelas seguintes propostas. 1. A criação de uma autoridade administrativa exclusivamente vocacionada para a segurança e combate à violência no desporto,
dotada de recursos e não apenas de atribuições e competências que tornem execuível a celeridade e inevitabilidade da ação sancionatória face à inobservância da lei. Tal organismo deverá ser central, autónomo e especializado, com capacidade de imprimir os estímulos necessários à corresponsabilização de todos os atores, para uma autorregulação do topo para a base de todo o sistema. 2. Maior eficácia na aplicação das medidas de interdição de acesso a recintos desportivos. 3. Reforço e ou mudanças na política de apoios e regulação dos grupos de adeptos. 4. Avaliar uma possível retirada de benefícios aos promotores na comparticipação dos encargos com policiamento. Por último, sobre este tema, deixamos uma sugestão. Por que não criar um mecanismo já em vigor em alguns países, o FANANDI? Este documento, que eu tenho aqui nas minhas mãos, regulamenta o acesso aos estádios da Taça das Confederações. Todos os que forem ver jogos no Mundial 2018 precisarão de um documento igual. Muito do que vos disse até agora está relacionado com o dirigismo desportivo. A este propósito, e antes de terminar, permitam-me que anuncie que a Federação Portuguesa de Futebol vai aumentar a exigência em relação aos dirigentes desportivos, obrigando a um curso de formação para todos que se sentarem no banco das competições nacionais. Muitos dos dirigentes desportivos exercem funções de reconhecida relevância social. São figuras reconhecidas a nível local, nacional e às vezes até internacional. O que dizem é ouvido. O que fazem é imitado. Influenciam. Indicam caminhos. A sociedade espera e exige muito dessas pessoas. Parece-nos assim que as alterações que possam modelar uma nova cultura desportiva também poderão passar por alterações à lei de bases e ao regime jurídico das federações desportivas e pelo papel essencial que o Conselho Nacional de Desporto tem na promoção da discussão sobre o que deve ser um dirigente desportivo e o que deve a sociedade esperar e exigir dessas pessoas. Por via desse instrumento legal, sem esvaziar as federações e a Liga das suas competências próprias, poderemos impor regras básicas de civilidade, convívio e fair play entre os diversos protagonistas do futebol. Estas alterações não serão fáceis de implementar, mas também não nos poderemos aliar delas. Deve a lei ter o poder para inabilitar uma pessoa para o dirigismo desportivo? Deve a lei dotar o Conselho Nacional de Desporto de maior capacidade e poder para fazer face aos problemas atuais do desporto e do futebol? A bem do futebol, a nossa opinião é francamente favorável a estas alterações. A autonomia do movimento associativo não poderá continuar a servir de desculpa para que tudo fique na mesma. Os que preconizam as mudanças terão de ser os primeiros a dar o exemplo. Por fim, a Federação Portuguesa de Futebol anuncia desde já que está disponível para colaborar com as entidades públicas. Aliás, como ainda recentemente o fizemos com a Lei da Corrupção, os meios da comunicação social e todas as federações desportivas numa campanha nacional pelo espírito desportivo e cultura desportiva. A Federação Portuguesa de Futebol entende que o espírito desportivo e a ética desportiva devem ser ensinados intensamente nos currículos escolares. Permitam-me que termine esta mensagem como comecei, com um bom exemplo, um sinal que é possível respeitar os valores essenciais do desporto se todos trabalharmos juntos. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, senhores deputados. Naturalmente, depois desta intervenção, ficarei naturalmente à disposição de alguma questão que queiram levantar. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente, pela sua exposição muito completa, muito clara e, para mim, pessoalmente, muito interessante. Fez, de facto, um diagnóstico muito, do meu ponto de vista, muito completo e muito correto daquilo que se passa. Apontou sugestões, soluções, que penso que serão motivo de reflexão desta Comissão e da própria Assembleia da República. Gostaria apenas de dizer o seguinte, como aqui também referiu, responsabilidades por parte dos média e identificou, esta Comissão também superintende a comunicação social e, portanto, também iremos atuar nesse domínio, iremos também chamar os responsáveis
para que nos expliquem o que é que estão dispostos a fazer para que essas situações não se repitam. E, obviamente, que naquilo que estiver ao nosso alcance para melhorarmos a legislação existente, para que o espírito desportivo prevaleça e para que haja um outro clima no desporto, obviamente também poderá contar connosco para darmos todo o apoio e tomarmos as iniciativas que sejam necessárias. Dito tudo isto, vou passar então a palavra ao Sr. Deputado Emílio Guerreiro, do PSD. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentando todas as senhoras e senhores deputados, gostaria de cumprimentar o Sr. Presidente da Federação e nele cumprimentaria todos os principais dirigentes, sócios da Federação que o acompanham nesta audição. Cumprimentava também os senhores membros da Comunicação Social e gostaria também de começar por dizer que eu acompanho em muitas, o PSD acompanha o Sr. Presidente em todas as preocupações que acaba por manifestar hoje, que vem reforçar aquilo que deixou ao país por escrito há cerca de um mês atrás. E eu gostaria de, enfim, partilhar com esta Comissão e consigo também algumas das questões que levantou aqui, levantando também algumas interrogações que vão se formando no nosso espírito ao longo do tempo. Desde logo, balizando nas questões da violência. Nós tivemos uma revisão da legislação de 2009 em 2013. O Sr. Presidente identificou aqui alguns aspectos desta lei que merecem uma revisão ou uma reflexão, mas a própria lei estabelece, no seu artigo número 5, se não me falha a memória, de que deveria ser procedida pelo Governo uma avaliação no final de 2015. Essa é a pergunta que eu tenho que fazer ao Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, é se essa avaliação de facto começou como está prevista na lei. Ou seja, se o Governo, tal como está lá previsto no seu articulado, começou este processo. Se já convocou a Federação, se já solicitou contributos, se esse processo iniciou-se ou não. Porque, como está expresso lá que é uma competência do Governo, nós na Assembleia temos vindo a acompanhar este processo, mas, sinceramente, partilho aqui que o PSD, tal como noutras matérias, já demonstrou nesta legislatura que não tem possibilidade para esperar mais e, se de facto quem deve fazer não faz, nós tomaremos a iniciativa, como tomamos na transparência e na questão da corrupção e até na lei do contrato de trabalho do desportivo. E, por isso, a nossa disponibilidade é total por isso. Melhor seria se o conseguíssemos fazer em parceria como temos vindo a fazer até agora, porque o diagnóstico está bem feito, todos nós concordamos, e quando há muita coisa que nos une e pouca coisa que nos separa, acho que era mais importante focarmos naquilo que nos une, deixando um pouco para o lado aquilo que nos separa. É essa sempre a nossa motivação, e eu acho que o desporto tem sido um campo bom nesse sentido. Temos conseguido, em diversos momentos, fazer isso, porque esquecendo alguns constrangimentos político-partidários. E eu gostaria que assim continuasse, e é essa a nossa disponibilidade. O Sr. Presidente, para além destas questões da violência, identifica um conjunto de situações que nos preocupam também, que têm a ver com aquilo que nos vem muitas vezes, que tenho dúvidas muitas vezes, tem a ver com a questão da autorregulação do futebol. Tradicionalmente, ao longo dos anos, tem havido uma aposta séria e concreta e positiva, à partida, naquilo que deve ser a autorregulação. Mas, como o Sr. Presidente identificou aí, apesar disso, há um conjunto de situações que sistematicamente estão em cima da mesa. Tem a ver com a questão que coloca, e bem, será que os regulamentos são de facto rígidos suficientes para permitir a alteração destes comportamentos? É uma questão que fica. Será que o facto de no futebol profissional os principais interessados são os detentores da faculdade de criar os próprios regulamentos, ou seja, decidir no seu próprio interesse? Embora seja positivo o princípio da autorregulação, será que isto, ao fim deste tempo e olhando para aquilo que vai sendo produzido, não estaremos a olhar mais para quase um sistema que eu chamaria de autoproteção e não de autorregulação? Será que vale a pena, de facto, alterar isto? Ou, mais uma vez, esperamos um voto de confiança e de esperança para que a autorregulação seja mesmo autorregulação? Depois, Sr. Presidente, nós temos, de facto, verificamos que os adeptos, dentro do recinto desportivo, os seus comportamentos são castigados, e bem. Nós acompanhámos a sua preocupação nesta questão das interdições. Não conseguimos perceber, quando vimos os relatos que nos dizem que os polícias levam os adeptos à Justiça e a Justiça, em vez de aplicar a sanção que está prevista na legislação de interditá-los, os manda embora.
E eu recordo-me de reuniões com os principais agentes policiais dizer não podemos fazer nada, nós entregamos, o juiz depois manda-os embora. Será que vamos passar a tirar esta responsabilidade da justiça e passá-lo só para a justiça desportiva? É esse o seu entendimento, é essa a sua proposta? Ou seja, reforçar as competências da justiça desportiva também aqui na interdição? A regulação dos adeptos. Como é que nós podemos, de facto, acabar com este fingimento que existe de existirem alguns grupos de adeptos que estão legalizados, outros não estão? Como é que o próprio futebol pode, de facto, reagir a isso quando já está previsto na legislação? Ou seja, há aqui um conjunto de matérias onde seria importante, de facto, criarmos aqui uma plataforma para que possamos, digamos, alinhar e poder, de facto, produzir a legislação que é necessária, mas com esta questão de premissa, quer dizer, a autonomia do desporto, a autonomia desportiva é um primado muito importante. Muito importante, quer dizer, e às vezes estamos aqui numa situação de fronteira onde temos que perceber, nós também enquanto legisladores, que o próprio movimento desportivo está disponível para poder ajudar nisto. Porque nós continuamos a assistir muitas vezes, e uma outra realidade que eu gostaria também de receber, o seu comentário é que tem a ver com a questão dos adeptos. Eu já termino de ser Presidente, eu sei que estou a passar o meu tempo, mas esta também é uma matéria muito importante. É que nós penalizamos os adeptos dentro do espaço desportivo, mas não os penalizamos fora do espaço desportivo. Ou seja, o dirigente produz afirmações fora do recinto desportivo e bem é penalizado porque não deve incitar, muitas vezes. Mas nós temos espaço de opinião e eu não estou a querer dizer que se deve penalizar ou proibir a opinião de cada um, porque é livre e deve ser livre, mas deve haver uma responsabilização por aquilo que se diz. Da mesma maneira que se tem relativamente aos dirigentes, ou digamos aos dirigentes desportivos, que quando fora do recinto desportivo produzem determinado tipo de afirmações, e vimos aí como os processos aumentaram, nós temos um conjunto de adeptos que ocupam um espaço na comunicação social, que muitas vezes têm intervenções, como também vimos aí algumas frases, que não têm nada a ver e que devem ser penalizadas. Isso não está previsto em lado nenhum. Será que é um caminho que temos que fazer, sem pôr em causa a liberdade de expressão, mas ao mesmo tempo responsabilizar as pessoas pela mesma liberdade de expressão? São tudo questões em que nós gostaríamos, de facto, de perceber se há uma disponibilidade também para o movimento desportivo agarrar estas transformações, porque algumas delas têm que vir de dentro. Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. E para responder tem a palavra o Dr. Fernando Gomes. Mas, sim, o procedimento é esse, para dar também uma certa dinâmica à audição e não ser tão monótona. E, portanto, responderia a cada um dos grupos parlamentares, independentemente depois no final de poder fazer considerações finais, se assim o entender. Sobre a questão da lei de violência, efetivamente já tivemos reuniões com a Secretaria de Estado de Desporto sobre este tema. Estou-me a lembrar, nomeadamente, em abril e março deste ano, e que inclusivamente nos levou a desenvolver um trabalho que o temos já realizado sobre um memorando sobre a violência no desporto, com algumas medidas que preconizamos em termos de alteração da lei de 2009 e alterada em 2013, relativamente à sua efetiva aplicação, na medida em que, neste momento, como nós sabemos, e a própria lei o define, essa intervenção está muito sediada no IPDJ, é uma medida e uma intervenção do ponto de vista administrativo, e do nosso ponto de vista existe um conjunto de medidas que têm que ser revistas no sentido de a tornar efetiva. Os exemplos que há pouco aqui verificamos e damos nota relativamente às interdições que existem durante uma época desportiva, cerca de 84, tanto quanto nós temos conhecimento daquilo que nós conhecemos, são cerca do ponto de vista judicial e 4 do ponto de vista administrativo, parece-nos claramente evidente de muito pouco significado relativamente àquilo que todos nós assistimos dia a dia em termos da aplicação ou não aplicação da lei da violência. E, portanto, da nossa parte, se eventualmente nos for dado esse espaço, da nossa parte estamos preparados para, de imediato, apresentar um conjunto de situações de alteração da lei, da mesma forma que o fizemos da lei da corrupção. Se for entendido que nós façamos uma proposta para depois ser discutida como o fizemos, estamos perfeitamente disponíveis para o fazer e, com certeza, com o conhecimento suficiente para produzir essas correções de forma a que a lei seja efetiva e cumpra exatamente a sua medida. Há várias intervenções, não é unicamente ao nível desportivo, é
ao nível judicial, ao nível policial, tem que haver um conjunto de regras de alteração evidentes e da forma de aplicar a própria lei que tornam efetiva, ou que tornarão efetiva essa questão. No que diz respeito à questão da autorregulação, deixem-me dizer uma questão de princípio, para que não restem dúvidas no espírito de quem quer que seja, que do meu ponto de vista o futebol profissional deu um salto qualitativo significativo no momento em que autonomizou as competições profissionais. Quando, na década de 90, o futebol profissional tomou a decisão de passar para a Liga a organização das competições profissionais, foi essa decisão que tornou possível um crescimento brutal da qualidade do nosso futebol, associado a outros fenómenos, como a questão da lei Bosman, etc., mas que tornou o nosso futebol, nos anos subsequentes, extremamente competitivo em termos europeus. E isso também permitiu que essa organização fizesse com que os clubes se organizassem de uma forma melhor, criando as suas academias, e sabemos todos nós, hoje, quanto importante é a aposta na formação, na valorização dos nossos jovens, dos nossos talentos, no sentido de, na progressão da sua carreira, poderem contribuir, dar o seu contributo à seleção nacional e, através do seu valor, serem transferidos para outros países, para outros mercados, onde as competições são mais fortes, digamos assim, e que lhes permitam efetivamente esse crescimento que nos leva hoje a não ter dúvidas que foi essas razões que nos fazem que desde o ano 2000 a seleção portuguesa esteja permanentemente em termos das competições finais dos europeus e dos mundiais. E, portanto, eu acredito sinceramente que esse modelo de organização deve prevalecer no sentido de ela própria se autorregular. Todos nós sabemos que, em muitas circunstâncias, essa autorregulação não é suficientemente punitiva relativamente às sanções que devem ser aplicadas relativamente à relação com os árbitros, relativamente aos treinadores e, portanto, todos nós temos a comparação evidente entre aquilo que se passa no nosso país relativamente àquilo que se passa nos outros países, onde esse tipo de punições são extremamente severas. O caso de um treinador que é castigado, por exemplo, pode ser inibido de estar no campo onde a sua equipe, por exemplo, um simples comentário sobre um vídeo-árbitro, por exemplo, levou um dirigente da Juventus a ter uma sanção de 20 dias sem poder acompanhar a equipa. Portanto, todos nós sabemos que, efetivamente, o nosso quadro punitivo é realmente, em termos comparados, muito menor comparativamente a essas situações e que, portanto, essa questão deve merecer alguma reflexão em termos do seu enquadramento global, ao nível das punições dos dirigentes, ao nível digamos, das penas sancionatórias relativamente a determinado tipo de comportamentos e que, efetivamente, depois têm que ser efetivas e, portanto, há todo um quadro que tem que ser analisado nessa perspectiva. Do meu ponto de vista, digo e confirmo que dentro da lógica da organização que nós temos, suportada na Lei de Bases e no regime jurídico das federações desportivas, o modelo atualmente em vigor permite que, efetivamente, seja possível criar um quadro sancionatório mais determinante no sentido de evitar esse tipo de comportamentos. No que diz respeito à questão da responsabilização dos adeptos, está interligado, do meu ponto de vista, com a lei de violência. A própria lei de 2013 já estabelece um quadro bastante ativo relativamente a essa responsabilização. Do nosso ponto de vista, temos ideias concretas sobre o que pode e deve ser alterado no sentido de uma melhor definição e melhor enquadramento relativamente a essa organização. Como disse há pouco, estamos completamente disponíveis para trabalhar em conjunto, para encontrarmos formas adequadas para tornar um futebol cada vez melhor e menos violento. Relativamente à questão da opinião, a única coisa que posso dizer relativamente a isto é que nós temos uma entidade reguladora da comunicação social e até hoje,
não vimos em nenhum momento a entidade reguladora da comunicação social a intervir relativamente que é esse espaço. Deve ser em primeiro lugar, do meu ponto de vista, em termos dessa análise, porque todos nós temos a consciência que esse conjunto de programas a horas, porventura, eventualmente, em que há grandes audiências, não contribuem decisivamente para termos um melhor futebol e um futebol menos violento. Obrigada, Sr. Presidente. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Torres, do Partido Socialista. Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria, naturalmente, cumprimentar o Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, o Dr. Fernando Gomes, a equipa que o acompanha, muito particularmente o Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, o Sr. Presidente do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol e o Sr. Vice-Presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol. E é, de facto, muito importante, como disse o Sr. Presidente, termos a concepção de que a Federação é uma composição abrangente que envolve, naturalmente, as suas associações regionais, os jogadores, os árbitros e os treinadores. E é sempre bom, naturalmente, relembrá-lo. Queria, em primeiro lugar, evocar aqueles que têm sido os inúmeros feitos desportivos do futebol nacional, alavancados pela Federação a que o Sr. Dr. Fernando Gomes preside. E é, portanto, de facto, demonstrativa, esses feitos desportivos são, de facto, demonstrativos da capacidade de organização da Federação e da competência, quer pessoal do Dr. Fernando Gomes, quer da sua equipa, que, aliás, faz da Federação Portuguesa de Futebol uma instituição hoje muito prestigiada a nível internacional e, aliás, também com efeito na eleição do Sr. Dr. Fernando Gomes para, enfim, 2 órgãos internacionais, pelo menos mais relevantes, e sendo que mais recentemente para o membro da Comissão Executiva da FIFA, facto pelo qual lhe endereçamos também cumprimentos e os nossos sinceros parabéns. O motivo do requerimento é certamente conhecido por todos e foi, aliás, lido pela Sra. Presidente e prende-se muito pela forma como o Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Futebol elucidou a sociedade no seu conjunto e a opinião pública sobre o clima de ódio a que se refere e que existe no mundo do futebol português, particularizando o clima que existe entre adeptos, mas também o clima que existe para com a arbitragem de forma genérica. E eu queria saudá-lo pela exposição abrangente que hoje aqui fez, com uma grande amplitude de temas sobre os quais se debruçou, e transmitir-lhe que, não obstante todos mereçam uma reflexão coletiva, eu creio que nós não devemos resvalar para casos concretos, naturalmente, a atualidade desportiva, e por outro lado temos algumas limitações de tempo, sendo que o grupo parlamentar do PS acompanha no essencial todas as preocupações que aqui hoje partilhou connosco, mesmo aquelas que dizem respeito às interdições, à regulação dos adeptos, e a nossa disponibilidade e abertura para evidentemente, proceder ou encontrar as melhores soluções legislativas é total e queria que ficasse com, naturalmente, essa nota por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Dizer-lhe também que não vamos aqui entrar em querelas de natureza política ou partidária. O assunto que nos traz aqui hoje, sobretudo focando a dimensão da violência no fenómeno desportivo e na modalidade do futebol, é por demais relevante para entrarmos em querelas político-partidárias, mas dizer-lhe que o Partido Socialista tem muito orgulho nos inúmeros contributos que deu na democracia portuguesa para a construção do edifício jurídico português, o que não significa que nós não reconheçamos que haja, enfim, grandes pilares ou pilares relevantes desse edifício jurídico que possam sofrer alterações positivas. Mas, como lhe dizia, gostava de me focar na questão do fenómeno da violência. Sendo certamente do seu conhecimento que, na presente legislatura, a Assembleia da República já teve a oportunidade de legislar no âmbito do desporto, designadamente reforçando o quadro legal sancionatório da manipulação de competições desportivas, a defesa da transparência e da integridade em competições desportivas, e encontra-se aberto um período de discussão justamente para a revisão da Lei 39 de 2009 em torno, portanto, do regime jurídico do combate à violência, ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos espetáculos desportivos, aliás, por iniciativa do CDS-PP. E, portanto, gostava de me focar, sem menosprezar outras dimensões da sua intervenção, no modelo de organização do nosso sistema desportivo. Isto porque, e já aqui hoje foi amplamente referido o conceito da autonomia desportiva e da autorregulação,
hoje temos um modelo em que o Estado confia poderes à Federação Portuguesa de Futebol e condições para o seu funcionamento e para a sua autorregulação. E o princípio da autonomia é um princípio com o qual o grupo parlamentar do PS naturalmente concorda e que está estatuído na Lei de Bases ou através da Lei de Bases e do regime jurídico das federações desportivas. Ora, o entendimento do grupo parlamentar do PS é de que, nesta matéria, a intervenção do Estado, havendo consenso em torno do princípio da autonomia, deve ser o menos invasiva possível. E também consideramos que, naturalmente, excetuando as alterações legislativas, que em primeira instância, em primeira análise, devem ser debatidas e, naturalmente, propulsionadas pela Assembleia da República, também consideramos que não há nada que o Estado possa fazer melhor do que a Federação ou a Liga para combater a violência, excetuando, evidentemente, alterações de natureza legislativa. Porquê? Porque nós consideramos que a Federação Portuguesa de Futebol está mandatada pelo Estado português, tem, evidentemente, essa atribuição de competências que lhe permite fazer uma intervenção sobre estes assuntos. E, portanto, nesse sentido, eu gostava de perguntar ao Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, porque há pouco referiu algo que me parece ser muitíssimo relevante. Falou da possibilidade de haver uma nova autoridade administrativa também para efeitos de disciplina e presumo que sancionatórias no nosso país, mas disse algo que é muito relevante, datada de recursos e não apenas de competências. E a minha questão é se hoje sente que tem falta de recursos e até, acrescento eu, de competências para poder exercer os poderes disciplinares e sancionatórios ao nível do futebol. Parece-me ser uma pergunta muito relevante e, portanto, se considera que os instrumentos disciplinares que têm à sua responsabilidade e até, em última análise, sob a tutela da Federação, se são insuficientes. E uma segunda questão que lhe queria dirigir tem a ver com as mudanças culturais a que aludiu também. As mudanças culturais que podem, de facto, catalisar uma nova abordagem, uma nova, enfim, ética desportiva no nosso país, no seu conjunto. E aquilo que lhe queria perguntar também, para além das campanhas que partilhou connosco e que evidentemente podem até eventualmente merecer a distrição de todos os grupos parlamentares e da própria Assembleia da República, parece-me que isso seria muito positivo, mas o que é que pode de facto ser feito para acelerar essa mudança cultural que pode de facto fazer da prática desportiva na modalidade do futebol português uma prática de maior convivialidade entre todos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Dr. Fernando Gomes para responder. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer as referências elogiosas que fez à minha pessoa, mas também para lhe dizer que eu sou uma única pessoa e a Federação é uma imensidão de gente, de equipas, que trabalham dia a dia no sentido de promover o futebol e de o potenciar como uma atividade, como uma indústria que hoje é uma referência do ponto de vista nacional. E, portanto, não só aqui presente o Dr. Tiago Craveiro como Diretor-Geral, mas toda a minha direção, todas as nossas equipas na Federação Portuguesa de Futebol, um conjunto de muitas pessoas que diariamente labutam no sentido de promover e de elevar o futebol português e, aliás, como há pouco eu referenciei a honra que tenho aqui, de ter aqui o representante o decano dos presidentes das associações, Rui Marote, a representar as associações distritais e também o Joaquim Evangelista, o Aparício e o Luciano Gonçalves a representar as 3 associações de classe. E, portanto, esses elogios não são meramente para uma pessoa, é para uma equipa, porque, efetivamente, na Federação Portuguesa de Futebol pugnamos e trabalhamos muito como o nosso treinador costuma dizer, não sou eu, somos nós. E, portanto, nós conseguimos, efetivamente, elevar Portugal e o futebol português a um nível muito elevado. Naquilo que há pouco referenciou, eu já disse que, em função de algumas conversas que tivemos, reuniões sobre a questão da violência, nós próprios fizemos um trabalho de casa no sentido de analisar a Lei 390 com as alterações produzidas em 2013 e temos propostas em concreto. Se esta Casa entender abrir um procedimento de análise, nós podemos, se assim for entendido, dar um contributo imediato, porque temos
este documento aqui preparado para o entregar, não o deixo hoje, porque obviamente este tema não está em discussão, mas amanhã, se quiserem marcar uma reunião para discutir, do nosso ponto de vista, o que deve ser alterado, o falo-emos de imediato, porque efetivamente já temos essas ideias muito claras relativamente àquilo que é a necessidade. Quando eu digo de um organismo superior, eventualmente interventivo, administrativo, um organismo que efetivamente cumpra a sua função. Eu lembro-me, por exemplo, o caso muito recente da nossa vizinha Espanha, em que há um Conselho Superior de Desporto que intervém e que, por exemplo, suspendeu um presidente de uma federação. O presidente da Federação Espanhola, hoje, está suspenso da sua atividade por uma decisão do Conselho Superior do Desporto relativamente a um processo que teve de eventual corrupção e, portanto, esse organismo teve a capacidade e tem a faculdade de, através da análise em concreto, de eventualmente suspender o presidente da maior federação desportiva espanhola. E, portanto, em muitas circunstâncias, como eu digo, em termos concretos e em termos objetivos, eventualmente um organismo dessa índole independente, no sentido de avaliar, de fazer avaliar e de tomar as decisões. Para lhe dizer também, e como eu há pouco referenciei, no nosso quadro legislativo, a responsabilidade que há pouco referiu que é da Federação, a Federação, por lei, tem que delegar determinado tipo de competências na Liga. A Federação não tem qualquer tipo de capacidade de intervenção ao nível, por exemplo, dos regulamentos disciplinares e regulamentos de arbitragem, excetuando na ratificação desses regulamentos aprovados na Liga. E, portanto, a nossa capacidade de intervenção é reduzida a este nível, ratificar ou não ratificar. Se me pergunta se, eventualmente, esses regulamentos deveriam ser melhorados, mais penalizantes, digo-lhe que sim. Objetivamente, nós elaboramos, com a ajuda do professor Marcos da Silva, no início desta época desportiva, um regulamento disciplinar que, em algumas circunstâncias, na atividade não profissional, é mais penalizante do que o regulamento disciplinar das competições profissionais. E, portanto, do nosso ponto de vista, estamos disponíveis também para intervir e ajudar, aliás, fizemos-lo. Quando estava numa fase de discussão pública, o nosso regulamento disciplinar foi enviado para todos os clubes e para todas as entidades, no sentido de criarmos um quadro sancionatório que seja efetivamente dissuasor de comportamentos desviantes. E, portanto, nesta perspectiva, porventura, fará falta um organismo superior, no sentido da sua intervenção, por exemplo, para inabilitar, por exemplo, um dirigente de uma determinada modalidade que por acaso, no nosso quadro legislativo, pode estar inabilitado para ser diretor do hóquei em patins e pode ir, por exemplo, para ser diretor do handball, pode sentar no banco. Não há nenhuma limitação relativamente a esta questão. E, portanto, acho que há necessidade de uma análise aprofundada e, eventualmente, criar esse organismo. Aliás, eu estou tão à vontade que os seus deputados sabem isso quando discutimos aqui a lei da corrupção, do nosso ponto de vista, também já o dissemos, que faz falta uma entidade independente para acompanhar de uma forma isenta e totalmente equidistante relativamente às questões dos jogos combinados. Portanto, estar eventualmente esse tipo de controle numa entidade que está diretamente ligada à atividade não faz, do meu ponto de vista, nenhum sentido. E, portanto, relativamente a estas questões disciplinares, eu digo da mesma forma, faz eventualmente falta uma entidade, digamos, supramodalidade, supranacional, independente, que atue em conformidade relativamente a estas questões. Obrigada, Sr. Presidente. Tem agora a palavra o deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, quero antes de mais cumprimentar o Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, o Dr. Fernando Gomes, e na sua pessoa, se me permite, cumprimentar o resto dos associados, das associações, todas as instituições que também cooperam com a própria Federação Portuguesa de Futebol, o que é prova de que o futebol nos últimos anos cresceu, necessitou de criar novas estruturas. Isso é bom, mas coloca-nos, como teve a oportunidade de nos apresentar aqui, novos problemas que precisam de ser enfrentados.
E é justamente sobre isso que gostaria de lhe colocar algumas questões. Preocupou-nos o artigo de opinião que publicou, justamente porque o clima de ódio e de violência, que, como nós dizemos no próprio requerimento, ele é conhecido, infelizmente não é uma novidade para nós, mas interessa-nos aqui, como legisladores, mas também como fiscalizadores do trabalho do Governo, do Executivo, perceber detalhadamente onde é que poderemos trabalhar do ponto de vista de nova legislação, mas também, dentro da que já existe, o que é que pode ser ratificado, o que é que pode ser corrigido. Eu acho que há aqui uma questão fundamental. O Sr. Deputado João Torres, do Partido Socialista, já teve a oportunidade de tocar nela, que é a questão da autorregulação. Isto aqui extravasa até o mundo do futebol e o mundo do futebol profissional. As federações têm, digamos assim, do ponto de vista do edifício jurídico, uma delegação de competências, recebem essas competências por parte do Estado. Isso não significa que o Estado não coopere diretamente com essas mesmas federações, não só do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista legislativo, de um conjunto de legislação nacional que, obviamente, todos e todas têm de responder da melhor forma. Mas interessa aqui compreender, hoje, neste preciso momento, e essa é a primeira pergunta porque me parece pertinente, justamente porque presido neste momento a Federação Portuguesa de Futebol, se a Federação tem ou não todos os mecanismos que acha que deveria ter no âmbito do futebol, sendo a Federação Portuguesa de Futebol. Ou seja, se tem ou não todos os instrumentos, obviamente não judiciais, mas os instrumentos de regulação e punitivos à sua disposição para fazer frente a este mesmo clima de ódio e de violência que nos apresenta aqui, e, portanto, se não, que outros mecanismos é que podem ser pensados, podem ser desenvolvidos. Eu acho que aqui é um papel fundamental da Assembleia da República refletir em conjunto e encontrar soluções. Em segundo lugar, se esses mecanismos existem, mas a Federação sentiu que ainda não era hora de os utilizar, ou se eles, mesmo existindo, não têm meios para os utilizar, ou seja, falava há pouco de é importante ter as competências, mas é importante também ter os meios para pôr em prática essas mesmas capacidades que teoricamente existem no papel, e, portanto, esta é a segunda questão. Se existe já realmente no papel, o que é que falta para ele entrar no terreno, e, portanto, estas eram as primeiras questões que gostaria de colocar em relação ao papel da Federação Portuguesa de Futebol, que me parece aqui basilar no meio disto tudo. Depois a questão da comunicação, que nos é particularmente cara, porque extravasa o mundo, sem extravasar o mundo do futebol, porque hoje o mundo do futebol daria aqui uma grande discussão, mas de facto extravasa muitas das vezes o papel direto que os próprios clubes têm nisso, ainda que hoje haja uma nova realidade das televisões dos próprios clubes, mas extravasa muitas das vezes os regulamentos das federações, das ligas de clubes, e, portanto, é um fenómeno que vive paralelo, digamos assim, ao que é o trabalho diário das federações e desta regulamentação. Eu aqui particularizava um dado importante: nós somos o país da Europa, do ponto de vista per capita e do número de televisões, com mais programas desportivos do futebol. Eu não diria programas desportivos noticiários sobre atletismo ou sobre handball ou sobre basquetebol. Eu estou a falar sobre futebol. Somos o país da Europa com mais programas desportivos sobre essa modalidade, e mais aqueles que, dentro do horário nobre, mais ocupam espaço também. E, portanto, aqui merece uma reflexão profunda. É óbvio que há uma liberdade editorial de todas as televisões, mas deve existir também uma reflexão sobre o papel
de nós como legisladores sobre um conjunto de insinuações, provocações que existem e que não ajudam de modo nenhum ao fenómeno e à verdade desportiva. Essa era a segunda questão que lhe gostaria de colocar. E a terceira questão, e termino, Sra. Presidente, a terceira questão está diretamente relacionada com a violência nos estádios e, nomeadamente, o papel que as claques, vulgo grupos organizados de adeptos, têm também neste fenómeno. E aqui o Bloco de Esquerda está à vontade para o falar, já tivemos no passado, logo até na primeira legislatura, onde o Bloco de Esquerda teve assento parlamentar, tivemos logo a oportunidade de apresentar um conjunto de medidas que sancionavam justamente grupos organizados, fossem eles mais ou menos oficiais, por um decurso de um posicionamento de violência e de ódio que se instalava nos estádios portugueses e fora dos estádios também. Essa legislação foi discutida, mas parece-me que 15 anos, 16 anos depois, convém refletir sobre o papel do Estado como regulador disso, o papel da Federação e, acima de tudo, garantir, porque também isso merece uma análise cuidada, tentar perceber porque é que grande parte dos autos da polícia depois acabam por não ter consequência, mas interessa aqui também perceber qual é a responsabilidade de cada um dos clubes perante esses mesmos grupos organizados, estejam eles legais ou não. E, portanto, interessa aqui, do ponto de vista da relação da Federação Portuguesa de Futebol com esses mesmos clubes, que medidas sancionatórias, mas também do ponto de vista legislativo, que medidas sancionatórias é que nós conseguimos pensar para atacar um problema que muitas das vezes é coletivo e não é só individual, porque na verdade o Código Penal já tem jurisprudência sobre todos esses casos, mas do ponto de vista coletivo, de grupos organizados que participam em praticamente todos os jogos, aliás, diria-se que são praticamente quadros mais assíduos dos estádios, que papel é que a Federação Portuguesa de Futebol pode ter nessa matéria e que papel é que nós, como legisladores, como Assembleia da República, podemos ter também nesse mesmo papel de combater a violência de grupos organizados dentro e fora dos estádios. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tenho estado a fazer uma gestão muito flexível do tempo, mas peço que também não abusem. Ou seja, nós estamos aqui a fazer uma reflexão que me parece muito importante e por isso eu não tenho interrompido o pensamento e a exposição dos senhores deputados, mas peço que também tenham em conta que temos tempos a cumprir. Tem a palavra o Sr. Presidente para responder. Muito obrigado pelas questões que colocou. Eu vou tentar responder às três fundamentais, embora a última da violência esteja muito diretamente ligada à questão do limite das suas competências. Eu acho que a Federação Portuguesa de Futebol, e por delegação de competências da Liga, relativamente às competições profissionais, tem atuado no limite das suas competências. Portanto, o quadro legislativo existente dão claramente onde e quando a Federação e, por inerência à Liga, na delegação das competências profissionais, podem atuar. E a sua intervenção no limite das suas competências tem muito a ver com a questão dos regimes sancionatórios, do regime disciplinar. Portanto, existe, quer na Federação, um regulamento disciplinar relativamente às competições não profissionais e existe um regulamento disciplinar das competições profissionais organizadas pela Liga. E esse é claramente o limite das suas competências. Existe outra lei. Existe outra lei muito diretamente relacionada com a questão da violência e dos grupos organizados dos adeptos. Eu, pessoalmente, e a Federação Portuguesa de Futebol, está completamente de acordo que os grupos organizados de adeptos devem ser legalizados. Devem estar devidamente legalizados. E, portanto, também não é a nós que nos compete, por exemplo, receber um registro de uma claque e essa claque tem 11 membros registados. E não me venham dizer que isto é uma claque devidamente organizada e registada.
porque 11 membros de uma claque não pode, objetivamente, ser referência para uma claque devidamente registada. E, portanto, se me pergunta se há necessidade de rever, de analisar e de efetivamente implementar aquilo que está regulamentado através da legislação existente, eu diria que os regulamentos existentes dão um muito maior espaço de intervenção relativamente a estas questões. E, portanto, aquilo que é efetivamente a necessidade é de uma aplicação efetiva daquilo que está regulamentado. Digo isso ao nível policial, digo isso ao nível judicial e digo isso ao nível administrativo. Porque, objetivamente, em termos dessa intervenção administrativa, vai ter implicações, ou tem implicações, naquilo que diz respeito ao regime sancionatório que os nossos próprios regulamentos hoje já preconizam. E, portanto, eu creio que, relativamente a esta questão, deveremos fazer todos um esforço, as entidades organizadoras das competições, mas muito de intervenção ao nível do Estado, que tem essa competência na revisão da lei da violência, porque há questões objetivas, e eu há pouco já o referenciei que nós próprios temos esse trabalho realizado e elaborado no sentido, a todo o momento, de podermos o disponibilizar e discutir convosco, se for esse o caso, eventualmente em termos dessa articulação que há efetivamente necessidade de o fazer. Naquilo que diz respeito a... Deixa-me dizer relativamente a isto, que é importante relativamente aos grupos organizados de adeptos. Hoje, uma das questões que se discute muito em termos das punições efetivas e sancionatórias elaboradas pelo Conselho de Disciplina da Federação relativamente ao comportamento dos adeptos no estádio é estar a ser questionado se aquele grupo de adeptos pertence ou não pertence àquele clube. Portanto, há hoje imensos processos no TAD, no Tribunal Arbitral de Desporto, e até em recurso para o Tribunal Central Administrativo, em que se discute se aquele grupo de adeptos que está perfeitamente ali naquela bancada, se tem a ver alguma coisa que o clube onde o jogo está a ser disputado. Em termos internacionais, nos regulamentos está fora de questão. Aquele grupo de adeptos naquele estádio, a responsabilidade é do clube. Hoje discute-se se aquele grupo de adeptos deve ser ou aquele clube deve ser responsabilidade por um comportamento indevido ou por atirar objetos para o campo de uma bancada onde está um grupo de adeptos organizados. E, portanto, estas questões têm que naturalmente merecer alguma reflexão e de uma intervenção em termos de uma clarificação evidente, em termos da UEFA e da FIFA. Isso nem se discute. Portanto, quando acontece uma situação desse tipo, é identificado naquela bancada, é o grupo, é o clube que está a organizar, é daquele clube, leva de imediato a multa e nem questionado é. E, portanto, essa é claramente uma situação que merece alguma reflexão. No que diz respeito à comunicação social, está a dizer que há muitos programas sobre futebol, e esse é que eu tenho dúvidas. Eu gostaria muito que esses programas, nesse espaço nobre, fosse efetivamente futebol. Se fosse efetivamente sobre futebol, todos nós, em termos da Federação e da Liga e dos diversos agentes do futebol, estaríamos muito contentes que isso aconteça. Infelizmente, a maior parte desses programas não discutem futebol. Portanto, e aí eu repito aquilo que há pouco disse, há pouco referenciou, o espaço nobre, muita influência sobre a opinião pública, digamos, muitos programas no espaço nobre, acho que, e claramente, a entidade reguladora da comunicação social deveria ter um papel interventivo, já deveria ter intervido relativamente a estas questões, no sentido de haver uma harmonização ou um deslocamento eventual desses programas. Não estou aqui a cercear a opinião de quem quer que seja, não é isso que estamos em questão, portanto, há liberdade de opinião relativamente às pessoas, relativamente à análise do que fazem e da sua opinião que têm sobre o fenómeno desportivo e sobre os jogos e toda a atividade relacionada com o futebol, mas seria claramente muito benéfico em termos da conjuntura e do futebol em si, que efetivamente houvesse uma discussão positiva sobre o futebol, e há tantas coisas boas no futebol que mereciam ser enaltecidas e trabalhadas e faladas. Obrigada, Sr. Presidente. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar o Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Futebol,
todos aqueles que o acompanham, desde logo da estrutura da Federação, representante das associações, dos treinadores, dos árbitros, dos jogadores profissionais de futebol. Reiterar aquilo que já foi dito pelos meus colegas relativamente ao futebol, ao papel da Federação, ao papel social que o futebol desempenha até na autoestima do país e na importância que o futebol tem para o país, o contributo positivo que tem, o papel social que tem, víamos ali através da seleção de futsal também, o papel social que as seleções têm, que a Federação tem, e ir direto àquilo que é a razão de ser de nós estarmos aqui. Eu devo dizer que sou bastante pessimista em relação a esta matéria. Acho que há muitas destas discussões que correm muito bem, mas a prática continua a correr mal e, portanto, nós não devemos fugir a essa realidade e acho que o pior que pode acontecer desta audição é que nós voltarmos todos a estar de acordo e continuar tudo exatamente na mesma. E não é porque não façamos nada, é pior. Porque nós estamos de acordo, vamos alterar leis, vamos alterar regulamentos e a prática fica na mesma. E eu acho que a reflexão que devemos ter aqui é porque é que as alterações legislativas e alterações regulamentares não produzem efeitos. Todos nós. E, sinceramente, eu digo, do ponto de vista legislativo, tenho muitas dúvidas, não quer dizer que não possa haver alterações pontuais e alterações pontuais que possam melhorar alguma coisa. Tenho muitas dúvidas que haja qualquer alteração legislativa feita por este Parlamento ou feita pelo Governo que produza a mudança necessária para que este tipo de situações deixe de acontecer. Tenho mais alguma expectativa relativamente ao caráter regulamentar. Acho que ao nível regulamentar é mais eficaz. É mais eficaz porque é mais direto, porque pode efetivamente interferir naquilo que aos intervenientes diz respeito, seja a sua interdição de acesso, seja a sua interdição de participação, seja a penalização financeira, seja a penalização desportiva. Essas, como são mais práticas e diretas, podem ser mais inibidoras de comportamentos e são mais imediatas. Relativamente às questões da justiça, devo dizer que acho que há uma sensibilização que é fundamental e essa provavelmente temos todos que fazer. Aquilo que se passa com a interdição de acesso é paradigmático do problema que nós temos com as alterações legislativas. Se nós fazemos alterações legislativas com determinado enquadramento e depois quem aplica a justiça não tem uma noção idêntica àquela que tem o legislador, àquela que tem os atores do fenómeno, e aplica a justiça de uma maneira completamente difusa em relação àquilo que está efetivamente em causa, depois há um problema grave. Quando nós não conseguimos passar, e aí a sensibilização tem que ser feita de ser direta ao Ministério Público, aos juízes, que a aplicação da lei, o que é que quando se faz estas alterações legislativas se pretende? É que efetivamente quem não tem capacidade de se comportar dentro do fenómeno desportivo, seja numa bancada, seja dentro do campo, quem não tem, não reúne os requisitos para poder participar no fenómeno desportivo, seja em que qualidade for, deve ser inibido. Agora, se isso está na lei como tal e depois não é aplicado como tal, nós temos que ir ver onde é que está o problema para conseguirmos ser eficazes na nossa ação. E eu acho que há um problema grave na aplicação da justiça. Do ponto de vista daquilo que é a aplicação da lei, do ponto de vista regulamentar, obviamente a Federação, a Liga, cada uma das associações representativas fará a sua avaliação. E depois, esta é a parte negativa, depois há um problema cultural também que nós temos que pensar muito bem como resolvemos. Já foi falado aqui sobre os programas são uma consequência. Os programas passaram a existir porque há mais televisões, há mais espaço e um fenómeno que já existia na sociedade ocupou o espaço mediático que esteve disponível. Aquilo que acontecia nos cafés hoje em dia existe mediaticamente, ganha outra dimensão. Mas o problema é anterior. É a forma obsessiva como o fenómeno futebolístico, não é desportivo, devemos dizer, futebolístico, é vivido em Portugal, a forma obsessiva, aditiva até como é vivido, e uma concentração depois, também não podemos fugir a isso, uma concentração em 3 players, para dizer como se diz normalmente, falamos de indústria, e muito da violência, do ódio, não é generalizado e nós também não podemos fingir que isso seja algo generalizado. Há aqui uma concentração que é negativa do ponto de vista económico e é negativa do ponto de vista social para o fenómeno futebol em Portugal. E se nós não promovemos os incentivos para que esta concentração deixe de existir e para que haja no futebol
uma competição mais justa, mais ampla, mais equitativa, eu acho que então também não estamos a dar passos nenhuns. E depois não é misturar tudo. Mas se nós continuamos a discutir os fenómenos da violência e do ódio e achar que, por exemplo, isso não tem nada a ver com aquilo que é, por exemplo, a questão dos direitos televisivos e de continuarmos a concentrar apenas em alguns aquilo que é o proveito que deveria ser distribuído mais equitativamente por todos, nós também estamos a contribuir para essa violência e para esse ódio, porque estamos a estimular uma competição restrita que obviamente concentra fenómenos de violência e de ódio e que, se fosse uma competição mais alargada, diluiria esses fenómenos. E, portanto, acho que olharmos para isto é olharmos de uma maneira, eu não diria pessimista, mas realista, percebermos que não é com meras alterações legislativas e se calhar até com alterações regulamentares pontuais que se resolve, e ou estamos disponíveis para perceber que o futebol português tem um problema de competitividade e de equidade no seu funcionamento e o resolvemos como tal. Depois tem outros problemas de dimensão também, provavelmente tem uma dimensão excessiva do ponto de vista profissional, e depois também temos uma quantidade de regras que são difíceis de aplicar a todos, porque se calhar essa realidade é demasiado alargada, mas que não isolarmos, porque se isolarmos os fenómenos é muito fácil estarmos de acordo e é ainda mais fácil não acontecer nada. E, portanto, se conseguirmos encarar o problema na sua amplitude, vai ser muito mais difícil estarmos de acordo, vai ser muito mais difícil conseguirmos produzir soluções, mas provavelmente os consensos que conseguirmos fazer, sendo mais pequenos e sendo mais pontuais, vão ser mais eficazes. É uma visão que eu não sei se o Sr. Presidente partilha, mas se partilhar ou se não partilhar, se puder dizer em que medida é que entende que, de facto, esta visão mais alargada pode contribuir para resolver estes problemas, agradecia. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra ao Sr. Presidente. Sr. Deputado João Almeida, o meu amigo foi Secretário de Estado da Administração Interna. Provavelmente, algumas das reticências que está a colocar relativamente a este fenómeno têm a ver, provavelmente, com alguma experiência que, durante o tempo em que exerceu funções no Governo, das dificuldades que teve. Não tenho dúvidas nenhumas que isso acontece. Mas eu permito-me lhe dizer que, relativamente à lei da corrupção, foi criado um movimento extremamente positivo, aglutinador, onde teve uma intervenção extremamente importante na articulação com a Federação, a Polícia Judiciária. E, portanto, nessa articulação com as entidades que estão no terreno e com as entidades que têm a função, e o João já referenciou objetivamente duas das entidades que têm extremamente importância neste fenómeno e na aplicação desta lei, que são as entidades policiais e as entidades judiciais. E, portanto, eu não acredito, da mesma forma que o fizemos relativamente à lei da corrupção, que não seja possível, analisando a questão da atual lei da violência, de projetar algumas alterações através desse contributo, em consonância, em interligação, e que nós consigamos fazer a mesma coisa. Eu creio que, sinceramente, acho que ser campeão da Europa é muito mais difícil. Ser campeão da Europa é muito mais difícil. Eu, sinceramente, tenho um pouco a perspectiva de algum otimismo relativamente a estas questões, e eu acho que é possível fazermos alguma coisa de positivo relativamente a esta matéria. Não é possível que em Portugal as interdições durante uma época desportiva sejam unicamente 88, quando em Inglaterra, por exemplo, são 2.150. João, estes são os números. Em Inglaterra houve 2.150 interdições. Em Portugal, durante uma época, houve 88, 84 judiciais e 4 administrativas. Portanto, a lei existe. A lei existe. E, portanto, aquilo que nós todos temos que fazer é um esforço,
Eventualmente, há algumas particularidades que merecem ser analisadas e corrigidas, mas, acima de tudo, o que há que pugnar é por uma efetiva eficácia da lei relativamente àquilo que é a sua função. Obrigada, Sr. Presidente. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP. Muito obrigada, Sra. Presidente, e gostaria, desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar o Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, o Dr. Fernando Gomes, de cumprimentar também todos os outros representantes das restantes estruturas que também estão presentes nesta audição, de agradecer naturalmente a disponibilidade para estar cá hoje. Há um conjunto de afirmações que já foi fazendo, que também foram dando resposta a algumas questões que o Grupo Parlamentar do PCP tinha para colocar. Nós não podemos naturalmente deixar de afirmar uma grande preocupação com as afirmações que foram feitas pelo Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, pelo que isso significa no mundo do desporto e no mundo do futebol em particular, porque é inegável a importância que o futebol tem na sociedade portuguesa, é inegável naturalmente o envolvimento que o futebol também tem na sociedade portuguesa e, de alguma forma, estas afirmações sobre, no fundo, um clima de ódio, e penso que disse também aqui hoje, um clima bélico, não é, no futebol, são naturalmente matérias que nos preocupam e que se nos preocupam de um ponto de vista daquele que tem que ser o diagnóstico, procurando as suas origens, preocupa-nos também de que forma é que podemos dar uma resposta efetiva a essas questões. Nós já aqui fomos falando das questões da legislação que já existe, de punições que estão previstas, mas que de alguma forma não são cumpridas. Falou aqui há pouco da questão das interdições nos estádios, que sendo em Portugal de 88, que de alguma forma, e corrija-me se estiver errada na interpretação que faço, em relação àquela que é a realidade que a Federação Portuguesa de Futebol vai tendo conhecimento, são manifestamente poucas para aquela que é a realidade que conhecem. Penso que é a interpretação que faço das palavras que diz. O que, no fundo, significa, neste caso, é que há dificuldades na aplicabilidade daquela que é a legislação existente. Ou a legislação existente deveria ir mais longe. Porque das intervenções que o Sr. Presidente também foi fazendo, pelo menos o Grupo Parlamentar do PCP depreende uma necessidade de agravar algum tipo de punições. Não sei também se percebemos bem, era também importante que pudesse esclarecer isso, agravar algum tipo de punições nesta matéria, reconhecendo de qualquer forma que existe uma legislação que estando plasmada no papel, a sua efetivação não está concretizada. O Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Futebol identificou aqui também algumas realidades que vão contribuindo para o clima de violência que se vive no futebol, falando das relações com a arbitragem, falando também dos adeptos e designadamente dos grupos organizados de adeptos, que estando de alguma forma também uma legislação prevista, designadamente a sua obrigatoriedade do registro, seria também importante perceber qual é a opinião da Federação Portuguesa de Futebol, de se esta legislação que existe e se o enquadramento legal dos grupos organizados de adeptos é suficiente ou se importa atender a outras necessidades que deem resposta à realidade concreta e à realidade que é sentida nos estádios. Eu queria também aqui colocar de alguma forma uma referência também a um outro fator, já aqui foi falado também o papel, de alguma forma, ou a influência da comunicação social também nestes fatores geradores de violência e de sentimentos mais agressivos no que se refere ao futebol, mas eu queria também colocar aqui a questão de outros fenómenos alheios até à ética desportiva que vão gravitando à volta do futebol. Nós já aqui falamos da questão da lei da corrupção, das alterações recentes que até foram feitas à lei da corrupção, mas continuam efetivamente a haver um conjunto de fenómenos de corrupção ligadas ao futebol. Isso, de alguma forma, a existência desses fenómenos e também alguma incapacidade ou dificuldades em impedir que esses fenómenos tenham lugar, se isso de alguma forma também é um contributo
contributo para comportamentos de violência, para este clima de ódio que o Sr. Presidente diz que se sente no futebol, perceber também se esses fenómenos são um contributo para isso. Introduzia aqui uma questão também, porque nós não podemos separar a realidade do futebol hoje e esta realidade também de uma maior violência ou de uma maior agressividade em várias matérias. Eu acho que também não podemos desligar daquela que tem sido a transformação da realidade do futebol nos últimos anos. Também um conjunto de interesses económicos que o futebol gera, objetivamente, e eu introduzia aqui a questão também das próprias SADs. E se a Federação Portuguesa de Futebol não entende que a transformação dos clubes em SADs e muitas vezes a possibilidade da entrada de capital que até é alheio àqueles que são os objetivos do futebol e que até é alheio aos seus princípios éticos, de alguma forma, e que tem outros interesses que até colidem com esses mesmos interesses, se também não entendem que esta transformação é também ela um fator que pode influenciar ou que pode potenciar a existência de climas de violência no futebol. Mesmo para terminar, agradecendo novamente a tolerância da Sra. Presidente, nós estamos aqui a falar, e considerando as palavras que o Sr. Presidente, ou os fatores que o Sr. Presidente identificou das relações com a arbitragem dos grupos organizados de adeptos e colocou aqui também o respeito pela ética no desporto, que penso que coloca, no fundo, pela falta de respeito que existe na ética do desporto, por um conjunto de entidades. O Sr. Presidente falou também dos próprios dirigentes e de pessoas com responsabilidades em clubes que também, de alguma forma, têm comportamentos que potenciam violência e climas de ódio, e pedia também que aprofundasse um pouco essa reflexão. E queria só deixar esta última observação. Nós estamos naturalmente a falar de fenómenos de violência no futebol. O Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Futebol fala de um clima de ódio e de um clima bélico, mas objetivamente a realidade do futebol, mesmo o futebol federado, é bastante diferenciada. E até que ponto é que estas realidades de violência e de ódio não se concentram, de facto, numa parte específica do futebol, sendo de muito menor dimensão numa outra realidade que não tem sequer e que não move sequer os mesmos interesses económicos que move esta parte mais específica do futebol. Muito obrigada e obrigada pela tolerância. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Presidente para responder. Eu espero ter tomado nota de todas as questões que levantou e, portanto, permito-me dizer que o futebol não é uma atividade desinserida da realidade social do país. E, portanto, quando nós estamos a falar em ódio, violência e corrupção, e nós todos conhecemos casos bem recentes de fenómenos ligados à corrupção, bem mais marcantes do que aqueles que nós podemos falar relativamente ao futebol. E, portanto, deixe-me dizer que, relativamente a este caso em concreto da corrupção, ainda recentemente, esta Casa aprovou uma lei, a Lei da Transparência, que tem muito a ver com a sensibilidade e com a necessidade de conhecer os verdadeiros donos dos clubes, no sentido de os conhecer para tentar, por essa via, e isto obviamente as coisas estão interligadas, portanto a lei da corrupção desportiva tem muito a ver também com esta necessidade da lei da transparência, no sentido de sabermos exatamente os detentores, porque eventualmente esses detentores podem, por via direta ou indireta, estar associados a casas de apostas que são influenciadores dos jogos combinados. E, portanto, essa preocupação que manifestou nesses dois sentidos, obviamente é uma preocupação que nós temos. Tivemos a audição relativamente à questão da lei da transparência, estivemos aqui nesta Casa a dar o nosso contributo, aliás, como sempre fazemos, e, portanto, nesta perspectiva, essas preocupações, obviamente, nós a temos. Naquilo que diz respeito à questão dos regulamentos, eu repito isto que é extremamente importante para dizer. Claramente, do nosso ponto de vista, o regime sancionatório que atualmente existe nos regulamentos disciplinares, do nosso ponto de vista, não são dissuasores de determinado tipo de atitudes. E, portanto, do nosso ponto de vista, deve ser feito um esforço
conjunto no sentido de, nos regulamentos disciplinares que são das competências da Federação e das ligas, neste caso concreto só existe uma liga, deve haver um trabalho em conjunto no sentido de criar um quadro sancionatório mais atuante e mais dissuasor de determinado tipo de comportamentos. Outra coisa completamente diferente tem a ver com a lei da corrupção e grupos de adeptos e legalização de adeptos e, objetivamente, daquilo que eu há pouco disse, que se de um ponto de vista global a lei corresponde às necessidades, independentemente de alguma necessidade de ajustamento em matérias específicas e que nós já analisamos, a nós o que nos preocupa de sobremaneira relativamente à lei é a sua não efetiva aplicabilidade. E, portanto, a este nível, claramente há necessidade de uma articulação e de uma conjugação de esforços no sentido que, efetivamente, criando essas pequenas alterações, não é pela lei existente que esse tipo de intervenção não se faz, mas tem que haver uma efetiva intervenção relativamente a essa questão. A relevância que disse que o futebol tem, o futebol é a atividade que nós próprios a conseguimos desenvolver. Hoje, todos os miúdos, todas as crianças têm uma ânsia brutal de jogar futebol. Portugal é conhecido em termos do mundo, até pela nossa própria dimensão, 10 milhões de habitantes. Como é que nós somos capazes de ser o terceiro em termos do ranking mundial? Temos 7 bolas de ouro. Como temos os melhores jogadores, conseguimos ter o melhor jogador do mundo. Estamos permanentemente com esta nossa dimensão a jogar as fases finais dos campeonatos da Europa e do mundo, porque é que efetivamente isto existe. E existe porque efetivamente nós temos um amor, uma paixão pelo futebol que é insuperável, independentemente do talento e das qualidades que os nossos miúdos têm e que têm ultimamente se ingrado de uma forma fantástica em termos das suas competições ao nível europeu e mundial nas classes jovens. E, portanto, essa relevância que o futebol tem foi conquistada pelo próprio futebol. Temos que ter essa consciência. O futebol consegue ser, ao nível do país, uma atividade que está, se calhar, em termos médios, acima daquilo que o próprio país consegue produzir noutro tipo de atividades. E, portanto, essa relevância tem coisas positivas, mas também, eventualmente, tem polos de atração por aspectos mais negativos. E é nesse aspecto que, efetivamente, nós temos e pedimos a intervenção dentro daquilo que for possível para nos ajudarem, e nós estamos dispostos a colaborar, a que esses aspectos menos positivos que a atividade tem possam, eventualmente, ser disseminados e eliminados dentro daquilo que é possível. Muito obrigada, Sr. Presidente. Não sei se quererá acrescentar mais alguma coisa. Antes de nos despedirmos e darmos por concluída esta audição, eu gostaria apenas de fazer 2 ou 3 comentários, tendo em conta o grande consenso sobre o diagnóstico que aqui foi apresentado, não apenas pelo Sr. Presidente, mas também pelos diferentes grupos parlamentares, e as preocupações e a identificação dos pontos fracos que devem ser melhorados, a necessidade de atuação a vários níveis, que em muitos casos ultrapassam as próprias competências da Federação e também da Assembleia da República, mas dizer-lhe que da nossa parte também queremos fazer o nosso trabalho de casa, queremos dar o nosso contributo. E que, no âmbito das nossas competências, como já disse, relacionadas com a superintendência em relação à comunicação social, também queremos fazer a reflexão sobre qual o papel positivo que os média, e concretamente, porque o que esteve mais aqui em foco foi as televisões, os canais televisivos, que podem ter e também combater o eventual papel negativo que tenham numa linguagem excessiva que pode resultar em incitamento à violência. O Sr. Presidente falou aqui do papel da IERC. Nós também lamentamos que a IERC esteja a funcionar em situação precária. O Conselho Regulador terminou o seu mandato em 9 de novembro passado, há quase um ano, e ainda não foi possível conseguirmos eleger o novo Conselho Regulador.
tem sido sucessivamente adiado, enfim, tem havido vários problemas que não vale a pena estar aqui a recordar neste momento, mas que também nos penalizam, não favorecem a imagem da Assembleia da República, nem a imagem da IERC, e que estamos à espera que essas condições de funcionamento pleno se verifiquem para que nós possamos também proceder até às audições regimentais da entidade reguladora da comunicação social e, portanto, também tomamos todos, certamente, boa nota daquilo que nos foi dito. Um único comentário em relação à questão, também aqui muito presente, da penalização dos adeptos que têm comportamentos incorretos dentro e fora dos estádios, e até o caso do Reino Unido. De facto, no Reino Unido, tanto quanto sei, as penalizações funcionam, porque os adeptos, nas horas dos jogos, têm de estar na esquadra da polícia. Tem de estar, mas a lei é igual, mas depois a prática, todos nós sabemos que nós temos excelentes leis em Portugal. O problema é que há um grande desfazamento entre a lei e a aplicação da lei. Mas no Reino Unido é que nem sequer podem acompanhar pela televisão o jogo. Ou seja, estão na esquadra da polícia, ali sentadinhos, enquanto decorre o jogo e, portanto, nem sequer através da televisão. Ora, essa é para um adepto, penso eu, a penalização máxima. E tenho a certeza que isso tem reduzido muito a violência no Reino Unido e que acho aqui também deveria ser um exemplo, penso eu, a seguir. Por último, dizer que vou propor à Comissão, e dou já nota disso, que seria útil que a 12ª Comissão, a nossa Comissão, com a primeira Comissão, fizéssemos uma reflexão conjunta sobre todas estas matérias e que convidássemos os vários atores, designadamente as entidades policiais, as entidades judiciais, para além, naturalmente, das entidades ligadas ao futebol, entidades ligadas ao desporto. Portanto, e à comunicação social também. Acho que era uma reflexão que seria importante fazer-se e daí resultar algo de positivo para que a prática desportiva, a prática futebolística saísse valorizada como é nossa intenção. Dito isto, Sr. Presidente e membros da equipa que o acompanham, muito obrigada pela sua presença, pelos esclarecimentos que nos deu e desejo-lhe uma boa viagem.